Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa aula. Sinta-se cumprimentado ou cumprimentada. Nesse vídeo, vamos falar sobre o artigo de Mark Prensky, que tem como título Nativos Digitais e Imigrantes Digitais. É um artigo que foi publicado em 2001, no qual Mark Prensky admira o quão, nas abordagens que falam sobre a educação, nunca se aborda sobre a questão que está ligada à mudança na forma de aprender dos estudantes. Ele fala de uma mudança muito significativa e acredita-se que os estudantes de hoje não são os mesmos para os quais o sistema educacional foi projetado. Esta mudança é grande e significativa, que o autor chega a chamar de singularidade. É uma singularidade porque há uma descontinuidade muito grande em termos de mudança de comportamento. É uma mudança diferente das que tem se verificado nas outras transições geracionais, em que tem se verificado mudança em termos de adornos, roupas ou pequenos hábitos. Mas dessa vez, essa mudança é tão significativa que não há como voltar. Segundo Mark Prensky, essa singularidade refere-se à grande disseminação da tecnologia que foi se verificando nas últimas décadas do século XX. O autor chega a citar o Dr. Bruce, do Colégio de Medicina, que defende que essa mudança é tão brusca a ponto de acreditar-se que houve uma mudança física na estrutura cerebral dos nossos estudantes. Segundo ele, diferentes experiências geram diferentes formas de pensar. Essa é a mudança que se diz terem sofrido os nativos digitais. Mas quem são os nativos digitais? Na visão de Mark Prensky, nativos digitais são aqueles que cresceram rodeados de tecnologia, ainda em idade muito precoce. Tiveram acesso a tecnologias digitais como videogames, internet e computadores. Eles são falantes nativos da linguagem digital, enquanto que os imigrantes digitais são considerados aqueles que cresceram sem esse ambiente digital e que, ao longo de seu crescimento ou numa fase adulta, decidiram abordar ou acomodar esses recursos digitais. Na diferenciação entre nativos digitais e imigrantes digitais, Mark Prensky fala de um fator muito importante, um fator-chave. Assim como todo imigrante ainda mantém algum rastro do seu passado, mantém seus hábitos passados que ele chama de sotaque digital. Ele dá alguns exemplos, como precisar imprimir e-mails para ler com calma, algo desnecessário, pois o e-mail está disponível a qualquer momento. Menciona também a situação em que alguém pode convocar seus colegas para seus escritórios para ver um site, visto que o mesmo site poderia ser compartilhado usando um link. Essas são alguns exemplos de sotaque dos imigrantes digitais. O grande problema mencionado nesse artigo é que temos instrutores ou professores que são imigrantes digitais, tentando ensinar alunos que são nativos digitais, usando uma linguagem obsoleta para a nova geração de nativos digitais. Há, portanto, uma diferenciação muito significativa em termos de linguagem e formas de abordagem usada pelos imigrantes e compreendida pelos nativos digitais, pois os imigrantes digitais não são falantes da língua digital. A forma de aprender dos nativos digitais é diferente da forma de aprender dos imigrantes digitais. Os nativos digitais preferem ir mais rápido do que passo a passo, preferem acesso aleatório aos conteúdos, eles preferem aprender no ambiente de jogos, enquanto os imigrantes preferem aprender num ambiente sério. São essas diferenças, ou algumas delas, propostas por Mark Prensky no que diz respeito à forma de aprendizagem entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. Mediante esse conflito metodológico, Mark Prensky sugere repensar-se sobre os conteúdos a serem ensinados e nas metodologias de ensino. Há uma necessidade de se repensar de uma metodologia mais interativa e que conecta os alunos. Uma metodologia que vai de acordo com a linguagem digital. A outra sugestão feita por Mark Prensky é em termos de revisão do conteúdo. Ele fala de dois tipos de conteúdo, legado e futuro. Conteúdo legado refere-se àquele conteúdo clássico, ligado à história, à geografia, à álgebra, entre outras.
Conteúdo futuro é relacionado à tecnologia digital como softwares, robótica, nanotecnologia, entre outros. E o Mark Prensky sugere ainda que, na qualidade de educadores, precisamos aprender a linguagem dos nativos digitais, pois é mais fácil os imigrantes digitais aprenderem a linguagem dos nativos digitais do que acreditar que haverá uma volta no tempo, ou seja, do que acreditar que poderá se retroceder, nesse caso, no sentido de os nativos digitais terem que aprender o mesmo conteúdo dos imigrantes digitais. Em jeito de conclusão, neste artigo, sugere-se fortemente o uso de metodologias baseadas em jogos digitais, fazendo um casamento entre as tecnologias digitais e o método de gamificação. Recomenda-se também uma atualização nos conteúdos, trazendo matérias ligadas à tecnologia.